Olha pessoal, tô de volta. Eu vou dar continuidade no outro vídeo, né? Esse livro ele vai seguir então a teoria evolucionista, como eu tava falando pra vocês, do Charles Darwin, né? Que é um cara que vocês vão ouvir falar bastante aí, se não ouviram falar, nas aulas de biologia e nas minhas também, em outras aulas, né? Provavelmente vocês vão ouvir falar do Charles Darwin, que ele é um biólogo que escreveu um livro chamado A Teoria das Espécies, tá? E esse livro aí da teoria das espécies vai falar de como funciona a evolução de todas as espécies, né? Não só da humana, porque ele era um biólogo, então ele estudava tudo que era tipo de espécie animal, certo? E ele vai falar especificamente que a gente evolui através de uma seleção natural. O que seria essa seleção natural? Nós, seres humanos, né, Homo sapiens, a gente faz parte da natureza, certo? Por mais que pareça que atualmente a gente não faça parte da natureza, né, que a gente tá além da natureza, tipo, que a gente saiu da natureza, tanto é que várias pessoas que vocês conhecem provavelmente não se importam com a natureza, tipo, não ligam para os outros animais, não ligam pro bem dos rios, se poluir rios, se poluir o ar, alguma coisa desse sentido, eles não estão nem aí. Parece que eles não fazem parte do mesmo ecossistema do que tudo que vive ao redor deles, né? Só que o livro e o Darwin e o Yuval, eles vão usar essa teoria, que é uma teoria comprovada, né? Que a ciência segue e que eu sigo também, né? Que o ser humano nessa época e atualmente agora também, só que agora a gente segue outras formas também, mas antigamente a gente passava só pela seleção natural, agora a gente segue o Yuval nos próximos livros dele vai falar da seleção artificial, né? Mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente quando a gente for estudar a história moderna, beleza? Mas até agora, durante a pré-história, a gente passava por uma seleção natural, que acontecia de que forma? Acontecia de sobreviver nos espaços, o cara ou a espécie, né, não o cara, mas uma espécie que tivesse mais apta para aquele espaço. Por exemplo, se dois, dois seres humanos, vou dar um exemplo de seres humanos que a gente está falando de ser humano, né? Os dois, há cerca de 2 milhões de anos atrás aí, acontecesse uma questão de era glacial, tá ligado? Que tudo ficasse congelado, estivesse muito frio. Só que a gente não tinha roupas naquela época, a gente usava a pele de animais, né? Vamos viajar para aquele tempo, vamos usar a imaginação de vocês, certo? E a minha também, né? Se a gente viajasse para aquele tempo, provavelmente se tivesse dois seres humanos, o que sobreviveria seria o cara que conseguiria matar um animal ou esperar que um outro predador, o rei da selva, por exemplo, o leão, tá ligado? Que era o rei da savana africana, um dos animais mais perigosos que a gente tinha aí pra competir, né? Caça, por exemplo. Digamos que ele matasse um animal e a gente percebesse que a gente iria, ou um urso, né, como a gente está falando de gelo, a gente percebesse que a gente ia passar frio, né, pelas condições climáticas, e a gente fosse pegar a pele daquele animal que ele matou, né. Provavelmente o que pegasse a pele seria o que sobreviveria, seria o mais apto para o ambiente, certo? Ou uma pessoa que tivesse mais pelo do que a outra pessoa, seria muito vinculado a essas questões, assim, as questões físicas que fizessem a gente sobreviver. E essas questões físicas a gente vai desenvolver elas muito na pré-história, certo? A questão de ter a coluna ereta para ver os animais de longe, assim, pra gente caçar, na época que a gente caçava, né? Pra gente caçar, a gente vê os animais, os predadores de longe chegando, certo? E a gente consegue ficar de em pé. Antigamente a gente era quadrúpede também, a nossa evolução, né? Se vocês forem ver. Várias outras questões, a questão dos nervos da mão, pra gente conseguir segurar as coisas, mudou completamente, né? A musculatura da mão, os nossos dentes, pelo fato do fogo, a gente conseguiu digerir as carnes, o nosso estômago
mudou completamente, né? Nosso estômago ficou menor e pelo fato do nosso estômago, isso que eu tô falando aqui eu não tô inventando, tá ligado? Tá tudo no livro. Pelo fato do nosso estômago ter diminuído, a gente conseguiu ter mais energia, o nosso cérebro foi aumentando aos poucos, a gente conseguiu distribuir melhor a nossa energia, né? Cada pessoa vai ter um tipo de energia e a nossa espécie foi evoluindo assim, o nosso gene, né? A gente está falando aqui de genética. Por isso que a gente não está falando de família, não está falando nada nesse sentido, que família a gente considera normalmente que é de sangue ou aquele que, que a gente considera porque estão próximos de nós, porque a gente tem alguma condição emocional com alguma pessoa, mas a gente está falando simplesmente de genética aqui, tá? Que são todos os seres humanos, todos. Nenhum se escapa disso. A gente, independente da etnia, né, que a pessoa tenha, se ela é africana, se ela é europeia, se ela é asiática, se ela é americana, a gente todo mundo é homo sapiens, então eu tô falando de um total. Fechou?